Que vai, primeiro ano. E aí, primeiro ano A. Vamos lá, né? Para a aula de hoje, a gente tem 3 descritores para abordar. D1, que é informação explícita, eu não vou colocar aqui porque é muito basicão, né? Eu acho que não é necessário, mas só para a gente recapitular, né? A informação explícita, ela vai estar sempre no texto, não é algo que você tem que subentender, tá certo? É a informação que está no texto. A pergunta vai ser bem clara, de acordo com o texto, aí ele vai fazer a pergunta e você vai achar, tá? No texto, basta ler, né? Ler minuciosamente que você acha a informação explícita na sua cara, tá certo? Esse basicamente é isso. Já o D3, ele é só um pouquinho mais complexo, né? O D3 ele vai trabalhar o quê? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. Qual foi a razão para que ele utilizou aquela palavra ou a expressão dentro do texto? Vamos lá, vamos para frente. Ele vai explicar aí, ó. As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas, ou seja, podem assumir um contexto diferente do significado também diferente. Assim, para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra aquela que foi particularmente utilizada no contexto. Para que aquela palavra ela foi utilizada naquele trecho, no texto, qual foi a intenção dele, tá? Aí lá vem ele. O sentido da palavra não está no dicionário, mas nos diferentes contextos dos quais eles são enunciados. Isso significa que o professor não deve incentivar o aluno a localizar o significado das palavras no dicionário. Ou seja, às vezes, por exemplo, eu coloco assim, ó, eu sou morada do Senhor. Quer dizer que eu sou propriamente uma casa que tem uma porta, que tem uma janela, que tem telhado, essas coisas? Claro que não. Quando eu digo assim, ó, casa, aí se eu for pro dicionário, moradia, né, lugar onde as pessoas habitam, tarará. Não é isso. A palavra vai depender do contexto, entendeu? Você não tem que ir pro significado que você sabe do dicionário. Diga assim, Deus mora em mim. Aí vai dizer assim, eita, então eu sou uma casa que tem telhado, que tem porta, que tem chão, certo? Então, você tem que ver o sentido que ele quer trazer para o texto, tá certo? Vamos para frente. Aí ele tem, ó, o que é significado? Observa-se a imagem, né, abaixo e pense nos vários nomes e significados que a gente poderia ter. Olha aí, ó, a gente tem um globo, eu posso ver um globo. Se eu não olhar para esses balãozinhos aí, eu imaginar. A primeira coisa que eu pensei ao ver a imagem, que era um globo. Alguém já pode ter pensado no bola, esfera, né? Bolha, né? Oble, certo? Então, uma imagem ou a palavra pode ter sentidos diferentes. A mesma palavra, mas sentidos diferentes, tá certo? Vamos para frente, olha só. Atenta-se para o fato de que, dependendo do contexto, o significado muda. Aí eu tenho uma bola de futebol, tá vendo? Uma bolinha de aço, um planeta e uma bolha. O que eles têm em comum? São redondos, tá? Isso também acontece com as palavras. Fui ao mercado e comprei um abacaxi. Quando eu falo abacaxi, você vai lembrar de quê? Da fruta, né? Não? Fui ao mercado e comprei abacaxi, então é fruta. Além do trabalho pesado, percebeu que perdera a chave do carro. Outro abacaxi. Mas é abacaxi fruta agora? Claro que não, né, pessoal? Problema. Os abacaxis habitavam o território entre os rios, né? Aí ele vai citar os rios. Aí, os abacaxis, aí são um grupo indígena, tá? Então, a palavra, ela vai se flexionar, ela vai dar o significado ou sentido conforme a intenção do texto, o autor quis dar. O que é polissemia, né? Polissemia nada mais é do que o sentido de uma palavra ou locução. Aí eu falo prato. Você pode lembrar do prato, eu digo assim, ó, vamos lá, os pratos são maravilhosos. Não é o prato em si, é o que é servido no prato, né? Os pratos, as comidas, tá certo? A gente tem aí ó, uma campanha,
tem uma garotinha no balão, né? E se você perceber, o que está sustentando o balão no ar são livros, né? Junto com o urso, tem os pássaros. E o enunciado é o seguinte: campanha, doe um livro e ganhe um sorriso. Ajude a dar asas à imaginação das crianças. E ao lado tem aí, ó, qual o significado da expressão ganhar um sorriso? O que significa ganhar um sorriso? Né? Qual foi o sentido que ele quis dar? Ganhar com um presente é algo palpável? Vocês acham que o ganhar um sorriso é algo que dá para pegar, dá para segurar nas suas mãos, certo? É o sentido literal ou é o sentido figurado? Fazer alguém feliz, ver a expressão no rosto da pessoa, tá? Então, lembre-se desse detalhe também. Continuando, a gente também podemos aprender que o significado das palavras analisadas, analisando a estrutura delas, tá certo? Fique de olho nos afixos. O que são os afixos? Os prefixos e os sufixos, que a gente já aprendeu, tá certo? Na aula de fonemas, aliás, na aula de gramática. Vamos lá. Descontente. O des aí é um prefixo que significa negatividade. O sufixo, tá? Abridor, né? Esse OR aí, né? Dá um som, lembra aí um instrumento, tá? Por exemplo, a gente tem a palavra maresia aí, ó. E aí ele vem um pequeno textinho. Ou se partisse, colava com cola de maresia. Eu amava e desamava. Esse des aí, né, é um prefixo de negação, que é de não amar, né, deixar de amar, tá certo? Sem peso e sem poesia. Bom, pessoal, a gente também vai falar do D9, tá? Que é sobre os gêneros textuais. Vocês já sabem, por exemplo, que os gêneros eles se dividem em 5 classes, tá certo? Os narrativos, os descritivos, os informativos, que é o mesmo injuntivo, né? Que é o expositivo, aliás, expositivo, injuntivo e dissertativo, tá certo? Os narrativos, a gente tem, não vou falar todos, né, é impossível, mas que vocês geralmente, os que vocês mais conhecem são os contos, as crônicas, né, as piadas, as anedotas, tá certo? As tirinhas, esses são gêneros discursivos, né, narrativos, né, onde vai ter a própria notícia também que pode estar, né, na narrativa, né, o que eles têm em comum? Todos vão ter uma história, algumas verdadeiras, né, reais, e a maioria fictícia, né, eu posso misturar as duas coisas, né, por exemplo, a crônica a gente sabe que ela tem geralmente um final surpreendente, tá? Ela é curta, fácil do cotidiano, né? Algo também, às vezes, tem uma quebra de expectativa, um pouco bem... Geralmente, a maioria das crônicas no Brasil, que se usa mais é a humorística, né? Tem um pouco de humor nelas, mas são fatos do cotidiano, né? A gente tem esses aí que são narrativos. Os descritivos, né? Por exemplo, quando você vai escrever, vai vender um apartamento, você tem que descrevê-lo, tá? E aí a gente cria um texto puramente descritivo, né? Há quem diga que não dá para você fazer a narrativa sem descrever, nem dá para escrever sem narrar, né? Um pouco, são duas coisas que andam juntinho, tá? Injuntivo são os textos de receita, manual de instrução, que vocês conhecem, os tutoriais, é o que a gente faz no YouTube, né? Quando você tá com dúvida, você corre pro YouTube e vai atrás de saber como é que faz, certo? São esses. Injuntivo, narrativo, descritivo, dissertativo são textos que você vai falar sobre um determinado assunto, né? Dissertar é falar sobre, né? E aí a gente pode classificar só dissertação e tem dissertativo e argumentativo, onde você tem que colocar argumentos para convencer o leitor do que você quer, tá certo? E os expositivos, né, que são os textos informativos, né, que a gente tem aí a reportagem, né, como exemplo deles,
né? É um texto mais longo do que a narrativa, né? Diferenciando aí, tá certo? Linguagem sempre formal, né? E é isso. Aí o que que você vai fazer? O que que a gente precisa saber também além disso? É entender que todo texto ele tem uma intenção comunicativa, tá? Qual foi a finalidade desse texto, né? Quais são as informações implícitas que ele tem dentro desse texto, né? As explícitas, né? Aí a gente traz uma imagem aí de um iceberg, né? Aí você analisa quando imagina aqui que você tem um texto, né? Isso aqui é um texto. E aí você tem a imagem que você tem que analisar para tirar, para saber qual o gênero desse texto, qual é o tipo dele, né? Qual é o intuito comunicativo, qual a linguagem empregada nesse texto, tá? Nós temos um texto aqui, ó. O que que você acha? Que tipo de texto seria esse? Qual seria o texto, isso aqui? Eu poderia classificar sendo de que gênero pertencente, né? Qual tipo? Ao observar esse texto, analisem aí, classifiquem ele, em qual gênero ele pertenceria. E ao observar esse texto, como vocês poderiam classificar? E é isso, né, pessoal? Vocês classifiquem aí, né? Não esqueçam de clicar no gostei, tá? Eu vou postar o vídeo e coloquem a presença de vocês, coloquem o nome, tá certo? Obrigada, tchau!